Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como que vocês estão? Tudo certinho? Gente, olha só, agora nesse momento 15 para 7, não vai dar para ver, mas 15 para 7, tá um frio danadinho. E Maila foi trabalhar. Daí agora eu falei assim, bom, deixa eu conversar com o pessoal, mas antes deixa eu fechar essas janelas aqui, gente, porque a gente deixa a janela aberta o dia todo. Só que daí o que acontece? Agora é hora de fechar. Porque hoje não teve nem aqueles bichinhos que parecem com pernilongo, mas não é pernilongo. Vou deixar um pouquinho assim pra abrir aqui, ó. Entrar um arzinho. E daqui a pouco eu vou tomar banho, vou fazer minha barba. Deixa eu fechar aqui também. Que daí depois, porque tá frio mesmo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já quero começar falando do brigadeiro. Ai, gente, se vocês soubessem. Deixa eu só acender aqui um cadinho. Deixa eu diminuir aqui o trem. Peraí. Aqui tá lá na frente. Então, deixa eu falar pra vocês. Ontem, lembra que eu falei que eu sonhei com brigadeiro? E aí eu falei assim, não é brigadeiro, na verdade. Depois eu fui ver, é coxinha de morango, que daí é feito com brigadeiro, né? E aí eu falei assim, eu vou comprar, vou ver no aplicativo, né? Tipo aqueles do iFood. Falei assim, eu vou comprar porque tô com vontade, pelo menos comprar um. Vocês estão lembrados do sonho que eu tive, que eu falei que no sonho era R$ 24? Aí eu entrei no aplicativo ontem à noite. Aí ela falou assim, você não vai ver se vai comprar lá o negocinho lá do brigadeiro? Aí eu falei assim, eu vou. Aí tem a doceria do Vale aqui, que eu já vi que tem daquele de leite ninho, né? E aí, gente, vocês não acreditam. Aí não tinha na doceria do Vale. Aí tem um aqui, quando você coloca doces e bolos. Agora eu não vou lembrar qual que foi. É alguma coisa de brigadeiro. Gente, eu não acreditei no valor. R$ 20. R$ 20 uma coxinha de brigadeiro. E se não me falha a memória, deixa eu só colocar aqui na busca. Cadê? Como que eu faço aqui? Ordenar por distância. Que daí se eu achar eu mostro pra vocês. Eu acho que é esse daqui. Só, se eu não tô enganado, só pra entregar, gente, o trem daqui do negócio, 19 e pouquinho. R$ 20. Eu falei, gente, pra comer uma coxinha de morango, R$ 40. Eu falei assim, não. E eu achei caro ainda o leite condensado, né? Gente, deixa eu ver se foi aqui nesse celular que eu fiz o print. E aí eu já vou responder. Teve uma amiga nossa aqui do canal que perguntou a respeito do forno elétrico, né? Isso mesmo, foi aqui no canal. O nome dela é Eliana Maria. Ela falou, oi Dri, por favor, fala sobre o seu forno, é bom mesmo? Gente, o forno é aquele forno da Miller. É bom, nós temos ele desde 2018, se eu não me falha a memória, 2018. E aí, ele é bom, ele é ótimo, gente. Aqui, ó, esse daqui. A única coisa mesmo que eu não gosto é que ele é espelhado, entendeu? Mas ele é muito bom, ó, lá dentro também, ó, tá vendo? Ele é como que é não? É antilimpante? Como que é, gente? Autolimpante. Autolimpante, sabe? Ó, tem a resistência de cima, tem a resistência de baixo. Ele, se eu não me engano, são 45 litros esse daqui, entendeu? Tem a luzinha ali, ó, tá vendo? Eu gosto dele, assim, graças a Deus, todos esses anos que nós temos, eu acho que foi em 2018 mesmo. Bom, gente, então vamos lá. Olha só, eu lembro que nós paramos quando eu falei assim, olha, fiquei muito contente, pois não estava acreditando em tudo que estava acontecendo. Nesse curso tinha 20 alunos e todos iam desfilar no carnaval, na avenida, no Bloco das Bruxas, estão lembrados, né? Então, no dia seguinte, tá aqui, ó, só pra vocês relembrarem tudo certinho. No dia seguinte... no museu, no curso de música, fiquei sentado junto com essas duas amigas que também faziam o curso de teatro, esses cursos também que eu tava fazendo. Tá, esses cursos, gente, tipo de figurinos e adereços, de percepção musical, a Oficina de Arte Santa Helena, em janeiro de 96,
eles criaram esses cursos que eram cursos livres, cursos bem curtinhos, assim, 2 semanas, 3 semanas. Era curso de férias, né? Eu fazia o curso de teatro, né? Que tinha uma duração mais, assim, sei lá, 1 ano e meio, que era uma vez por semana, todo sábado. E em janeiro de 96 eles criaram esses cursos, fizeram uma programação especial naquele mês para poder atrair mais alunos, mais pessoas. E aí foi bem bacanudo, sabe? Aí então vamos lá. No dia seguinte, no museu, no curso de música, fiquei sentado junto com essas 2 amigas. O curso era no primeiro andar e estávamos sentados no térreo, em volta de uma mesa redonda muito antiga. Vamos ver o que aconteceu. Aí eu falei assim, não estou afim de participar da aula hoje. Aí uma das amigas falou assim, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, o fulano está muito estranho comigo. Aí ela falou assim, aí a outra amiga, mas como assim? É verdade, eu lembro que nós ficamos um tempão lá, a gente não participou da aula. Aí eu falei, então, às vezes a gente marca um encontro, ele não aparece. Fico eu esperando por horas. Teve um dia que marcamos, ou melhor, eu marquei. Disse que não podia porque ia fazer um trabalho e não podia sair de casa. Aí essa minha amiga falou assim, e nesse caso, qual o problema? Aí eu falei assim, então, o problema é que 1 hora depois eu estava andando na rua, quando dei de cara com esse fulano que eu gostava, e o mesmo que não podia sair de casa, e o outro amigo dele que não desgrudava, que já teve um romance lá atrás, estava junto com ele. Gente, eu lembro exatamente dessa cena. Eu tava andando na rua assim, daí eu acho que foi numa esquina. Aí daqui a pouco, quando eu virei assim, a gente bateu de frente. Tá vendo? Não adianta mentir. Mentira tem perna curta. Falou que não podia, marcou. Mas aí, quer dizer, falou que não podia sair de casa. De repente eu trombei no meio da rua com essa pessoa. Olha só pra você ver. Como que é? Se ele gosta do fulano, por que ele diz que me ama? Aí essa minha amiga falou, nossa gente, sai daqui, mosquitinho. Aí ela falou assim, é difícil. Depois dessa aula, este fulano que eu gostava me levou num canto e falou assim, por que você não participou da aula hoje? Aí eu falei assim, não estava afim. Saímos do museu e fomos até o ponto de ônibus, parei e fiquei em silêncio. Aí esse fulano que eu gostava falou assim, o que está acontecendo? Aí eu falei, nada. Aí o fulano falou assim, você não vem com a gente no bar? Olhei bem pra ele e falei assim, não estou afim, quero ir embora. Vai você. Nos despedimos. Entrei no ônibus e fui embora. Não queria mais olhar na cara dele. Não aguentava mais correr atrás. Se eu não o procurasse, ele não vinha me procurar. Se ele me amasse, não me deixava esperando várias vezes nos encontros em que marcávamos. Inúmeras vezes fiquei esperando por ele e nem sinal dele aparecer. Então isso foi me desgostando e não queria mais vê-lo. É verdade. Eu comecei a ficar, sabe, incomodado. Ele começou a fazer o teatro no mesmo curso que eu, mas eu saí desse curso depois de 5 meses. Fiquei sabendo que ele começou a fazer o curso por minha causa, mas isso não adiantava mais. Terminou o curso de música e eles iam se apresentar no teatro, eu não quis. E fiquei sabendo que o maestro perguntava por mim, ele tinha gostado de mim e dizia que era... Como que é? E dizia que era eu que puxava os tenores. Fiquei feliz por isso. Mas eu estava tão chateado que nem dei atenção a esse tipo de coisa. Hoje, nesse momento que estou escrevendo, posso dizer que fui muito burro. Como já mencionei, agarre a oportunidade, nunca misture o lado pessoal com o lado profissional. Agarre com unhas e dentes. É verdade. Essa já era a 2ª vez que eu abri a mão de uma oportunidade por causa de algo pessoal, sabe, gente? Olha lá, chegou o carnaval e encontrei com um dos professores, de figurinos e adereços, o que era o mais chato. Ele disse que tinha uma pessoa que ia desfilar. Os alunos não quiseram desfilar, somente eu e uma outra aluna. E esses dois, né, os 2 professores, somente, gente, nós 4. Me vesti de bruxa, um dos professores me maquiou, minutos depois estávamos prontos. A avenida estava linda, aquela avenida que eu mostrei para vocês que teve o desfile de 7 de setembro, sabe? A avenida estava linda, movimentada, as arquibancadas lotadas de gente. Chegou nossa vez.
Foi um momento emocionante. Durou mais ou menos uns 15 minutos. Foi super rápido. Foi fantástico. Depois curti os outros desfiles e foi lindo esse carnaval. Algumas semanas se passaram e chegamos no dia 20 de março de 1996. Dia do divórcio dos meus pais. Um dia triste, mas tinha que passar por ele. Lembra que eu falei que nós voltamos de Arapiraca para cá em fevereiro de 94. E quando foi no começo de 95, eu fiquei sabendo que o meu pai, com a esposa dele e o meu irmão, foi morar em Guarulhos, entendeu? Eu não tinha ido lá até então. Quer dizer, eu já tinha ido sim, visitar ele, tá? Eu já tinha ido sim. Eu tinha ido uma vez só, uma ou duas vezes que eu fui visitar, mas isso eu já estava morando com a minha mãe, né? E aí, eu não sei, eu não lembro, tá, gente? Mas eu acho que naquela época, quando você se separava, minha mãe era casada, no civil, na igreja, tudo, mas quando você se separava, eu não sei se era mesmo, tá? Você tinha que ficar pelo menos 2 anos separados para poder acontecer o divórcio. Eu não sei. Se eu estiver falando bobeira, me corrija. E aí, 2 anos, exatamente 2 anos depois, então minha mãe queria o divórcio. E chegou o divórcio e o divórcio aconteceu aqui em Jacareí, entendeu? Olha lá, do divórcio, dia triste, mas tinha que passar por ele. Fui até o fórum e lá fiquei conversando com a esposa do meu pai. Ficamos do lado de fora, a Regina foi comigo. Naquele dia, essa minha amiga, né? Naquele dia fui passar uma semana na casa do meu pai, que morava em Guarulhos, no bairro tal. E apenas passar uma semana, mas moro com ele até hoje. Lembrando que eu escrevi isso daqui no dia 24/3/99, tá, gente? Era minha despedida de Jacareí, embora sempre vou visitar minha mãe e amigos. No início eu conversava muito com a esposa do meu pai, mas eu estava me sentindo muito sozinho. Ouvia muitas músicas instrumentais, pois amo esse tipo de música. Gosto de músicas clássicas, ópera, valsa, músicas brasileiras antigas e algumas atuais. Passou no rádio o anúncio de uma produtora de modelos e quem quisesse tirar fotos e entrar no mundo artístico não precisava de experiência. Fui lá com a esposa do meu pai, ficava ao lado da estação Santa Cruz do metrô em São Paulo. Acertamos em tirar fotos no dia seguinte, custava R$90. Meu pai pegou um cheque que tinha trabalhado e me deu para pagar essas fotos. Enfim, tiramos 12 fotos. A diretora da produtora, eu já mostrei essas fotos, uma foto pelo menos para vocês aqui, quando eu li aquele outro caderninho diário, lembram? Disse que eu ia fazer um comercial e que eu ia receber um cachê de R$2.000. Fiquei contente. Isso foi no dia 23 de março de 96. No começo, dia 23 de março, impossível, né? Porque o divórcio aconteceu. Isso mesmo. Foi logo em seguida que eu cheguei lá. Dia 23 de março. No começo do mês de maio, descobrimos que era uma produtora pirata. Tinha fechado as portas e desapareceu, sumiu do mapa. Quer dizer, fiquei sem as fotos, só fiquei com os negativos. O dinheiro já era. Enfim, tudo não passou de um golpe, né, gente? Olha só pra você ver. Prometi a Regina que ia dar um bolo no seu aniversário, que se realiza no dia 27 de maio. Fui para Jacareí e fizemos uma linda festa, mas marcava definitivamente o fim da minha morada em Jacareí. Nesse dia, gente, ela completou 24 anos. E eu tinha prometido para ela, porque eu passei alguns dias na casa dela, né? E eu tinha falado assim, antes de ir embora para Guarulhos. E aí eu falei, olha, quando for seu aniversário, eu faço questão de te dar um bolo. E eu tenho fotos disso daí, qualquer hora eu pego e mostro para vocês. Só para registrar, ela estava completando 24 anos e quis muito fazer esse bolo para ela, pois para mim a Regina é uma grande amiga. Já estando morando em Guarulhos, definitivamente na casa do meu pai, fui até o cabeleireiro com ele, pois ele ia cortar o cabelo. Sentei no sofá para esperar, quando peguei um jornal e vi um anúncio sobre um curso de teatro na Oficina de Cultura de Guarulhos. Fui até lá e fiz a inscrição. Estávamos em junho e o curso ia começar em agosto. Trabalhava com meu pai nas obras. Ele com
a esposa iam na missa numa paróquia próxima da casa e iam todos os domingos. Ele me chamava, mas eu não queria ir, não gostava de missa. Em junho comecei a fazer o teatro no colégio 9 de julho, lá em Guarulhos. Não era teatro conhecido. Tinha um professor de português que montou um grupo de teatro e me convidou através de uma vizinha nossa. Quando eu cheguei no primeiro dia, tinha um rapaz que se dizia o diretor do grupo, só que ninguém gostava dele. Aí esse professor que me convidou, que é o professor, pediu para que eu passasse uns exercícios. Todos gostaram de mim, exceto esse rapaz que se dizia o diretor. Não sei por qual razão ele nunca mais voltou no grupo. Fiquei indo todas as noites nesse colégio durante um mês. Ao final daquele mês, eu disse para esse professor que queria tirar fotos. Ai, Jesus, gente, eu não acredito nisso. Eu queria tirar fotos para uma revista, gente, adulto, acredita? Jesus, no início da ideia, meu pai concordou. Mas um dia antes das fotos serem tiradas, a esposa do meu pai me deu conselhos para não tirar essas fotos. Um detalhe: eu não ia ganhar nenhum dinheiro. Por fim, não tirei e parei de ir nessa escola. Não deu lucro nenhum. Gente, olha só pra você ver. Aqui eu já tinha 19 anos. Eu já tinha 19 anos, que isso aqui já era em 96. Ai, cada coisa, né, gente? Em agosto desse ano, comecei a fazer o curso de teatro na Oficina de Cultura de Guarulhos. Os diretores... Tá, daí tem os nomes aqui, que eu prefiro não falar. E outras pessoas que davam aula também. Eram todos os domingos. Eu estava gostando muito, pois era o meu sonho. Um mês depois, um dos professores abriu uma escola de teatro particular. Na verdade, eu acho que ele já tinha. No início, tinha um teste para uma peça escrita por um ator da Rede Globo. Na época, ele trabalhava na novela O Rei do Gado. Assim que eu passei a estudar nessa escola, fui convidado a trabalhar com eles. Isso me deixou super feliz. No primeiro teste, ninguém passou, mas aí conheci uma pessoa que mais tarde se tornaria um amigo do peito. O nome dele é o Ricardo. Mas outro teste veio e ninguém passou. Bom, mas mesmo assim eu estava feliz e ia com eles para escolas onde apresentava peças. Ajudava a divulgar as peças, era gostoso. Mas comecei a perceber que a barra estava pesando. Eu não tinha salário e muito de vez em quando eu ganhava R$ 10. Eu só tinha o dinheiro da condução. Eu trabalhava de domingo a domingo. Chegou dezembro e no dia 13 participei da abertura da festa, da entrega dos certificados dos alunos anteriores. Depois ajudei na iluminação, foi legal. Aos domingos nós íamos para casa de uma, que era professora lá e também atriz, jogar baralho. Foi nesse mês que fui para uma boate gay pela primeira vez. Foi fantástico. Já não tinha tempo para minha família e sentia que essa professora e atriz, que era das antigas lá, não gostava de mim. Passei o Natal e o Ano Novo na casa dela. No começo de janeiro de 97, discuti com essa pessoa, essa atriz aí, e com uma outra que também era professora. O Ricardo já estava trabalhando com a gente. Todos os dias fazíamos divulgação da escola. Ricardo, fulano e uma outra pessoa e eu nos fantasiávamos e saíamos nas ruas todos os dias. Isso se repetia. Até um dia que a gerente de uma grande loja nos viu e nos convidou para apresentar qualquer trabalho nosso na porta da loja, sabe, gente? Cadê? Trabalho nosso, em troca, ela ia divulgar o microfone. Ela ia divulgar lá no microfone, fazer propaganda da escola. O gerente nos convidou para voltar na sexta-feira. Chegamos na escola de teatro, tá, gente? Alegres, fizemos uma pequena reunião e contamos. Todos gostaram, menos essa pessoa que eu tinha discutido. Ela ficou se retorcendo de raiva e disse que a gente não ia voltar lá. Eu, porém, disse que ia. Ela saiu da reunião chorando de raiva, pois eu sentia que ela era ambiciosa, tá, gente? Orgulhosa. Ela queria que fosse ela que estivesse lá. Na verdade, ela fazia parte desse grupo de dança também que a gente tinha criado, assim.
Não era um grupo, era, sei lá, eu acho que era... A gente acabou se reunindo e começou a fazer umas dancinhas e eu achava que podia se tornar um grupo, sabe? E ela não gostou. O Ricardo disse que não ia. Aí teve uma outra, falou que também não ia. Não liguei, chamei uma outra menina e no dia seguinte fomos. Foi muito legal. Nossa, gente, que mico. No início de fevereiro, saí da escola, não queria ficar lá mais nem um minuto. Eles destruíram o meu sonho de ser um ator. Não queria mais isso pra mim. Na verdade, foram várias coisas que aconteceram, sabe, gente? Eu acho que eu já até falei pra vocês que essa menina me corrigia, nada tava bom pra ela. E aí eu comecei a pegar trauma, sabe? E aí eu vendo que eu tava trabalhando lá, mas não tinha um salário, era de acordo com o número de divulgação, de algumas apresentações que fazia nas escolas, mas eu ganhava muito pouco. E eu morava com meu pai, eu precisava ajudar e eu não conseguia ajudar em nada. Então, assim, no carnaval fui até Jacareí para visitar o meu avô, pois ele estava doente. Descobriram que ele estava com câncer no pulmão. Fiquei 5 dias em Jacareí e 2 fiquei indo na casa dele. Não foi tão fácil, pois ele estava fraco da memória e mal eu ficava perto dele, só brincava com a neta dele. Tanto é que a esposa dele me pediu para voltar a morar lá. Eu, porém, disse que não podia, pois estava trabalhando com meu pai em Guarulhos. Meu avô ainda estava bem nessa época. Isso em fevereiro, tá, gente? No carnaval. E eu lembro que quando eu fui lá, foi a primeira vez que eu voltei depois que eu saí lá da casa dele em 95. Depois nunca mais eu falei com o meu avô. E aí eu fiquei sabendo que ele estava doente, minha mãe foi, né? Falou, vamos lá, eu fui. Eu lembro que eu estava com o cabelo comprido e eu usava um boné. E quando eu cheguei lá, ele me tratou como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado de 95 até 97, ou seja, 2 anos depois. Era como se eu ainda estivesse trabalhando com ele. Ele falou assim, Adriano, pega lá a ferramenta. Já estava tudo diferente, não tinha nada igual era na época. E eu olhava pra a esposa dele e falava assim, mas eu não sei. Ele falou assim, finge que você sabe. Aí foi quando ela pediu pra eu voltar a morar lá. Mas aí como eu já estava trabalhando com meu pai, eu não podia largar meu pai pra voltar a morar lá. E aí... Enfim. Em março daquele ano, comecei a ir à missa. Na paróquia perto de casa. E numa celebração que foi de manhã, o celebrante convidou pessoas para participar da Pastoral da Saúde e me interessei. Comecei a participar e ir às missas também. Em maio, no Dia das Mães, fui passar com a minha mãe em Jacareí. Fiquei um final de semana e quando foi na terça-feira, após o Dia das Mães, voltei para casa. Aí eu ia ter que voltar. Minha mãe falou assim, Adriano, você não vai passar na casa do seu avô? Aí eu falei assim para ela, quando eu vier da próxima vez eu vou. Aí ela, tudo bem. Voltei para casa em Guarulhos. Quando foi no domingo daquela mesma semana, meu pai e a esposa dele foram para Aparecida do Norte às 7 horas da manhã, num domingo, né? Foram para Aparecida do Norte. 7 horas da manhã, batem na porta, fui atender. Quando abri, era um vizinho nosso. Não tão vizinho, mas morava próximo. Aí eu falei assim, oi, fulano, entra. Ele falou, não. Aí eu falei, olha, se você quiser falar com meu pai e com a esposa dele, eles viajaram. Aí ele falou, olha, é com você mesmo. Eu falei assim, e o que é? Aí ele falou, olha, sua mãe ligou lá pra casa e mandou avisar que seu avô faleceu. Aí eu falei pra ele assim, tudo bem, eu vou ligar pra ela. Eu não tinha telefone, né? Tinha um orelhão perto de casa. E aí eu fui, olha lá, não fiquei triste por ele, e sim por minha mãe. Na época eu pensava isso. Ainda fui até a feira e em seguida viajei. Chegando em Jacareí, fui primeiro na casa da Regina e chamei ela para ir comigo na casa dele. Fomos. E ao chegarmos lá, tinha muita gente, muitos carros, e o caixão estava na sala da casa dele. Minha mãe me abraçou, foi muito triste, mas não consegui derrubar uma lágrima. Eu olhava o caixão direto e não acreditava que era o meu vô. Um homem forte, escrevi aqui, ignorante, que estava lá dentro.
No cemitério, a esposa dele, minha mãe e outros choravam. Ah, tá. Pra não dizer, eu não consegui, tá, gente, derramar nenhuma lágrima. Mas eu lembro que teve alguém que falou alguma coisa, leu uma mensagem, assim. Eu acho que naquele momento me deu um nó na garganta, sabe? E eu lembro que nós trabalhamos no cemitério, isso aí eu não contei. Quando eu trabalhava com meu avô, a gente chegou a terminar de fazer o túmulo da família, que era dele, que ele comprou o terreno, tudo. E na época só tava o filho dele, tá? O filho que ele teve com essa esposa dele, que faleceu antes da gente voltar de Arapiraca, que eu comentei pra vocês. E aí, só levantada, eram 8 gavetas. 4 embaixo e 4 em cima. Só tava no chapisco. E nós finalizamos, ficamos lá acho que um mês e pouco pra terminar, meu avô era bem assim. E depois ainda ele falou assim, quem será que vai ser o próximo? Eu lembro que ele falou isso pra mim, eu fiquei quieto, né? E aí, e colocaram o caixão no túmulo que há um tempo atrás, ele e eu terminamos de construir. Ele foi o próximo a entrar no túmulo. De lá pra cá, até o momento que estou escrevendo isso, já senti saudade, mas não o suficiente assim para chorar. Depois não mais mesmo. Que Deus o tenha em um bom lugar. Amém. Lembrando que eu escrevi isso daqui em 99, tá, gente? Eu vou parar por aqui. E aí depois eu conto mais, assim, coisinhas. Acho que daí depois pula, né? Pra julho de 97, tá bom? Nossa, acho que ficou longo até demais esse vídeo, meu Deus do céu. Então, depois eu continuo aqui. Eu acho que foi isso. Ah, tá. Deixa eu só falar uma coisa. Se alguém estiver perguntando, eu vi que teve alguém que perguntou sobre a Regina. Adriano, e a Regina? Você tem contato com ela ainda? Então, gente, quando eu fui morar em Guarulhos, a Regina era a única pessoa que eu conversava mesmo assim, sabe? Até eu me adaptar em Guarulhos. A gente tinha mania de mandar carta um pro outro. Carta, literalmente. Então, eu mandava carta numa semana, ela respondia na outra e isso durou um bom tempo. Até chegar um ponto assim, quando eu fui na casa dela em maio, no aniversário, tirei foto, levei para Guarulhos, revelei. E aí eu mandei, né? Pedi cópias e mandei, eu acho que, sei lá, umas 6, 7 fotos para ela. E eu mandei uma foto em cada envelope, para chegar vários envelopes na casa dela. E aí o que acontece? Só que depois ela conheceu uma pessoa e aí ela engravidou, né? Ele passou a morar junto com ela na casa da mãe dela, tudo com os irmãos. E em 98 nasceu a filha dela. Eu tirei foto com a filha dela, eu tenho foto com a filha dela, tudo. Só que daí a gente não teve tanto contato mais, porque ela já estava casada. E aí depois que eu voltei de Guarulhos pra cá, eu ia na casa dela muito raramente. Ela já tinha uma vida de casada, né? Então, vez ou outra a gente se encontrava. Se encontrava na cidade. E quando foi em 2019, ela faleceu com leucemia, sabe? Então, assim, eu lembro que na época eu descobri, acho que através da minha mãe. A família dela não tinha o nosso contato e ela já tinha sido enterrada quando aconteceu. Então, assim, pra mim foi muito difícil, mesmo a gente não tendo tanto contato mais há algum tempo, né? Só de oi. Mas era aquela amiga de confidente, desde criança. Lembra que eu falei assim que eu chamava ela de Chispita por causa das tranças que ela tinha, sabe? Infelizmente ela faleceu. Mas é a vida, né, gente? Infelizmente, né? Bom, turma, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito longo, perdoa eu, tá? E deixa o like se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante, tá bom? Ah, tem uma coisa. Depois ainda a história não terminou tão assim, tá, gente? Com esse fulano que eu tava apaixonado, que foi o primeiro namorico. A história, você viu que eu simplesmente parei de falar. O tempo passou, eu ainda volto na casa dele. E ainda morando em Guarulhos, porque eu não parava de pensar nele. E aí depois de um ano, muito tempo depois, nos reencontramos e ali marcou o fim dessa história.
E aí eu deixo pra contar no próximo, tá bom? Então, como eu falei, deixa o like, não esquece não. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!